Hello, Nath na área, no nosso quadro aqui no YouTube de perguntas e respostas, e eu tô com 3 perguntas muito boas aqui para responder para vocês. Lembrando que não é sobre a minha opinião, é sobre o que a palavra de Deus fala. Assim são as respostas que eu quero trazer para o seu coração. Vamos lá para a primeira pergunta? Meu marido está com uma prostituta. O que faço? Não quero perder meu casamento. Então, perceba uma coisa. Alguém que vende o próprio corpo tem identidade? Não. Tem propósito? Não. Conhece Jesus? Muito menos. O que a palavra de Deus fala é que a gente deve olhar para essas pessoas de que forma? Com compaixão. Então, eu no seu lugar entraria num lugar de oração por esse inimigo. Então, eu oraria, como a palavra de Deus instrui, oraria pelos meus inimigos e abençoaria aqueles que me perseguem. Eu oraria para que o Senhor tirasse ela desse pecado e desse para ela um marido extraordinário, para que ela não pudesse mais se submeter a esse lugar de vender o próprio corpo, inclusive para o seu marido. Essa, inclusive, foi uma estratégia que eu usei. Quando estava separada, elas não eram garotas de programa, mas eu orava para que Deus preparasse essas mulheres que eram amantes do Beto e que elas passassem a ser amadas ao tal ponto que elas não precisassem mais se submeter a ser amantes, né? E assim aconteceu. De fato, o Beto largou todas e ficou comigo, e assim eu não perdi meu casamento. Eu espero que você consiga fazer isso também. Segunda pergunta, ao descobrir a traição, devo dar um gelo nele? Então, um pecado justifica outro pecado? Não, né? O que eu quero falar para você é que quando você pega o pecado humano de alguém e responde o pecado a partir de um outro pecado, ou seja, de uma justiça humana, de um ego ferido, de um orgulho ferido, e você desconta, você se vinga, você não vai ter o resultado que você quer. E eu acredito de verdade que você não quer como resultado um divórcio. Pelo contrário, você quer um arrependimento dele desse pecado da traição para que seu casamento prevaleça. Então você deve sim ajudar ele a sair do pecado e não continuar com outro pecado a partir do pecado dele. A Bíblia nos instrui a combatermos o bom combate, não é assim? Então seja você luz para que as trevas dele cheguem ao fim, tá? Próxima pergunta. Meu marido diz que voltou para a igreja, mas volta e meia bebe e fica vendo mulheres nuas. Como agir? Uma coisa que a gente precisa ter muita certeza é que o pecado, ele é como uma lama. À medida que a gente vai acessando, a gente vai se melando mais. Cada vez mais. Abandonar o pecado é como se você começasse um processo de limpeza. Normalmente você limpa tudo de uma vez. Gente, eu confesso para vocês que eu nunca vi uma pessoa limpar tudo de uma vez e ser santa de uma vez por todas. Ela vai sendo constrangida pelo Espírito a ser convencida contra o pecado. É assim que a palavra de Deus fala. Então, se o seu marido está voltando para a igreja e ele ainda tem algumas práticas do passado, ore para que ele tenha de fato um encontro com Jesus e a partir disso ele abandone definitivamente o pecado. E assim ele vai sim fugir da aparência do mal, vai resistir o inimigo, como a palavra de Deus fala. Mas isso é uma construção, você entende? Assim como o pecado é uma construção, né, sobre repetidos pecados cometidos, você vai se enlameando e vai ficando cada vez mais afundado no pecado. Sair dele também é assim, é um processo, não é um passe de mágica. Então, o que eu quero te incentivar é que você continue acreditando na mudança dele, caminhando junto com ele e ajudando ele a definitivamente abandonar o pecado e ser apaixonado por Jesus. E é isso. Eu espero ter te ajudado com esse momento, que eu possa contribuir com a tua vida ou com o de alguém que você conhece. Envie esse vídeo para outras pessoas. Vamos viralizar essas boas mensagens para que a gente possa fortalecer e restaurar famílias. Um beijo grande, te vejo no próximo vídeo. Tchau!